Olha, o Brasil adora posar de herói verde nas conferências do clima, né? Mas enquanto discursa bonito sobre sustentabilidade, está serrando o próprio galho, e é literal mesmo. É uma contradição que, assim, chega a ser quase cômica, se não fosse trágica, claro. A gente é líder em energia renovável, sabe? Mais de 80% da nossa eletricidade vem de fontes limpas. Hidrelétrica, eólica, solar, um número ótimo, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente continua batendo recordes de desmatamento ilegal. Então, parabéns pra gente. Fica meio estranho. Por isso, o objetivo dessa edição é justamente entender melhor essa história. Porque o país da energia limpa é também o país da floresta em chamas. O que essa esquizofrenia aparente revela sobre quem realmente manda no Brasil? Sabe? Quais são as forças por trás disso? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É central para entender o Brasil hoje. E nessa edição a gente vai sim explorar os dados, os contextos por trás dessa dualidade toda, usando várias fontes de pesquisa recentes. Porque não é simples, né? Envolve interesses econômicos muito fortes, disputas políticas, visões de futuro para o país que são completamente opostas. É uma encruzilhada de verdade. Então vamos começar por essa fachada verde, pelos números que o Brasil gosta de mostrar lá fora. Somos o único país do G20 que deve cumprir as metas de energia renovável do Acordo de Paris. Mais de 80% da eletricidade é limpa, parece um cenário bem positivo, né? Olhando assim. Sim. Olhando isoladamente para a matriz elétrica, os avanços são notáveis, sim. Houve um esforço de modernização no setor, é verdade. Teve a abertura do mercado livre de energia, que promete mais competição e, bom, em teoria, custos menores para alguns consumidores, né? E a legislação mais recente também buscou limitar alguns subsídios, colocar um teto de gastos na conta de desenvolvimento energético, a CDE, aquela taxa que todo mundo paga na conta de luz para financiar várias coisas no setor elétrico. A intenção, pelo menos a declarada, era trazer mais racionalidade, mais eficiência. Mesmo com essa modernização toda aí, a conta de luz do brasileiro continua sendo uma das mais caras do mundo. O que já mostra que tem alguma coisa que não fecha nessa equação, né? E as contradições não param por aí, certo? Exatamente. A mesmíssima medida provisória que trouxe esses avanços na gestão do setor elétrico, ela também incluiu a obrigação de contratar novas usinas termoelétricas a carvão até 2050. Carvão. E ainda incentivou a construção de mais pequenas centrais hidroelétricas, as PCHs. Quer dizer, ao mesmo tempo que se acena para o futuro renovável, se garante sobrevida para fontes fósseis superpoluentes e para projetos com impactos socioambientais locais bem complicados. Quer dizer, é tipo um passo para frente na energia limpa e, sei lá, 2 para trás em outras áreas. Parece um padrão meio recorrente isso. Reflete bem essa tensão constante, né? Revela como a política energética, mesmo com esse verniz verde, ainda é muito suscetível a pressões de grupos de interesse e a uma lógica bem de curto prazo lá no Congresso. E aí a política ambiental acaba sendo sacrificada ou anda totalmente fora de compasso com a energética. A nossa matriz elétrica pode ser limpa, tá? Mas se a gente olha a matriz energética total, que inclui transporte, indústria, dependência de combustíveis fósseis, tipo diesel, gás, ainda é enorme. E o que é crucial, ela ignora completamente o principal vetor de emissões do Brasil. E aí a gente chega no ponto central, né? O elefante na sala que está coberto por painéis solares. O uso da terra. A maior parte das nossas emissões de gases de efeito estufa não vem das chaminés das fábricas nem do escapamento dos carros. Vem da fumaça das queimadas, do solo que fica exposto pelo desmatamento. Energia solar, eólica, hidrelétrica, é tudo muito bonito sim. Mas pena que o ar que a gente respira em muitas regiões ainda vem com gosto de queimada, né? Precisamente. É o que pesquisadores como a Bárbara Zimbres, lá do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, vem alertando há tempos. O grande nó climático do Brasil está no uso da terra. Apesar da matriz elétrica ser relativamente limpa, a gente figura entre os maiores emissores globais. Por quê? Por causa da derrubada das nossas florestas. E os dados do MAP Biomas Alerta, olha, são um soco no estômago. Eles indicam que cerca de 95% do desmatamento detectado na Amazônia tem indícios de legalidade. 95%!
É grilagem de terra pública, garimpo em área protegida, extração ilegal de madeira. 95%, caramba! Isso não é um acidente, né? É um sistema mesmo operando totalmente à margem da lei e muitas vezes com a vista grossa ou até a omissão do poder público. E mesmo que os dados mais recentes mostrem alguma redução, o ritmo ainda é assustador, não é? Sim, sim. Houve uma queda nos alertas agora em 2024, início de 2025, o que é um alívio, claro. Mas a área desmatada ainda é imensa, sabe? É incompatível com qualquer meta climática séria ou com qualquer ideia de desenvolvimento que se diga sustentável. E as consequências disso, bom, já estão sendo sentidas de forma brutal. O climatologista Antônio Nobre, que é uma super referência nos estudos sobre a Amazônia, ele é muito enfático. Ele diz que o planeta já ultrapassou limiares de segurança importantes. Manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, como o Acordo de Paris previa, olha, parece cada vez mais difícil, para não dizer inviável. Ele alerta para processos como o degelo do permafrost, aquele solo congelado lá no Ártico, que libera metano, um gás estufa muito mais potente que o CO2. Isso cria um ciclo vicioso que pode levar a gente para um aquecimento de até 4 graus Celsius. Imagina. E aqui, no nosso quintal, a destruição das florestas tropicais, que ele chama de refrigeradores planetários, pelo papel crucial na regulação do clima com a evapotranspiração, né? A liberação de vapor d'água pelas árvores, essa destruição não só agrava o aquecimento global, mas também aumenta, e muito, o risco de novas pandemias. Já identificaram dezenas de zoonoses, doenças que pulam de animais para humanos lá na Amazônia. Destruir a floresta é como abrir uma caixa de Pandora de novas doenças. A floresta é, de fato, o nosso ar-condicionado e o nosso escudo sanitário. E a gente está desmontando os dois. Impactos globais assustadores mesmo. E localmente, na própria Amazônia, os efeitos já são claros. Já dá para medir esse drama. Sem dúvida nenhuma. Uma pesquisa recente da USP e da Universidade de São Paulo, liderada pelo Luiz Augusto Toledo Machado e pelo Marco Aurélio Franco, analisou dados de 35 anos. E os resultados são muito claros. Uma queda significativa de 21 milímetros na chuva durante a estação seca e um aumento médio de 2 graus Celsius na temperatura máxima durante o dia na região. 2 graus. E o mais preocupante é que eles atribuem 3/4 dessa redução de chuvas diretamente ao desmatamento local. Menos chuva afeta tudo: agricultura, água disponível, recarga dos aquíferos, a vida das comunidades e a própria capacidade da floresta de se regenerar. É um ciclo que se retroalimenta. Menos floresta, menos chuva, mais calor, mais dificuldade para a floresta se recuperar. Vira uma bola de neve. Nossa, um ciclo vicioso que ameaça transformar a Amazônia numa savana. E imagino que a situação em outros biomas, como a nossa Mata Atlântica, também seja bem crítica, né? Criticíssima. A Mata Atlântica já perdeu a maior parte da cobertura original, né? E tem um estudo importante de pesquisadoras como a Débora Rotter, da UFSCar, e a Karine Emmer, lá do Jardim Botânico do Rio. Elas trazem um alerta crucial. Olha, plantar árvore é importante sim, mas não recria magicamente um ecossistema complexo. As florestas restauradas, principalmente aquelas feitas em larga escala com poucas espécies, elas não recuperam a complexidade e as funções ecológicas das florestas maduras originais, que a gente continua perdendo. A restauração de verdade exige tempo, décadas, séculos. Exige conectividade entre os fragmentos, diversidade genética, a restauração de toda a teia de vida no solo. A natureza tem o tempo dela, sabe? Que não é o tempo da economia de curto prazo, nem do marketing verde. Falta aquela rede complexa de fungos no solo, a variedade de microhabitats que só o tempo constrói. Tudo isso leva a gente de volta para a pergunta central, né? Por que essa contradição toda persiste? Por que esse discurso verde oficial consegue conviver tão tranquilamente com essa realidade de devastação? Algumas fontes que a gente viu sugerem algo bem duro. Que a destruição não é um acidente, nem um efeito colateral indesejado, mas que ela é parte de um projeto de desenvolvimento. O que você acha disso? Olha, é uma análise forte, sim,
mas que encontra bastante eco em muitos estudos críticos sobre o desenvolvimento brasileiro. Existe uma longa história de conivência e, às vezes, até de promoção ativa por parte do Estado com modelos econômicos baseados na exploração predatória dos recursos naturais. O agronegócio que avança sobre a floresta, o garimpo ilegal que contamina os rios, a especulação imobiliária em terra pública. Muitas vezes, esses setores se beneficiam de políticas de crédito favoráveis, de isenções fiscais e de uma fiscalização ambiental que é deliberadamente enfraquecida ou muito seletiva. A destruição acaba sendo, assim, funcional, útil para um certo modelo de acumulação de capital que vê a natureza só como recurso para ser explorado ou como obstáculo a ser removido do caminho. E esse projeto, como você chamou, ele tem um custo social enorme e profundamente desigual, né? Não afeta todo mundo igual. Exatamente. Os impactos da crise climática, da degradação ambiental, eles não são sentidos da mesma forma por todo mundo, de jeito nenhum. Povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos, pequenos agricultores, moradores de periferias urbanas que são vulneráveis a enchente, deslizamento, são sempre os grupos mais atingidos. São aqueles cujos modos de vida, territórios e até corpos são considerados descartáveis por essa lógica. É o que alguns intelectuais inspirados no filósofo Achille Mbembe têm chamado de necropolítica climática, que é basicamente como o poder do Estado, seja por ação direta ou por omissão deliberada, administra a morte e a vulnerabilidade de certas populações diante da crise ambiental. Isso se manifesta na falta de proteção de territórios, no favorecimento a atividades predatórias, na criminalização de quem defende o meio ambiente e, às vezes, até na militarização de áreas de conflito. Isso joga por terra qualquer discurso de economia verde que não leve em conta a justiça social, não é mesmo? Como diz a pensadora indiana Vandana Shiva, não dá para falar em sustentabilidade sem justiça e sem questionar quem é que detém o poder e o conhecimento. E aqui no Brasil, parece que a justiça ainda opera muito a favor da motosserra em vários casos. Precisamente. A crítica da Shiva à colonialidade do saber, ou seja, a imposição de um modelo único de conhecimento e desenvolvimento que ignora os saberes locais, os saberes tradicionais, é fundamental aqui. E isso se conecta muito com o pensamento do Henrique Leff, um economista ecológico mexicano. Ele insiste na necessidade da gente compreender o metabolismo social dos territórios, como as sociedades interagem com seus ecossistemas. Ele argumenta que a racionalidade puramente econômica do capital, focada no lucro de curto prazo, é intrinsecamente incompatível com os ciclos e os equilíbrios da natureza e da vida. Não tem como conciliar. Por isso, o Brasil pode até assinar acordos internacionais importantes, acordos de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Convenção da Biodiversidade, mas enquanto a lógica interna priorizar a exploração predatória e a concentração de poder e terra, esses acordos viram só papel, letra morta, e lá fora, do que para promover mudanças estruturais de verdade aqui dentro. O cenário, então, é bem esse. O Brasil está literalmente numa encruzilhada climática. De um lado, a gente tem um potencial enorme de energia limpa. Do outro, um território em colapso ecológico e social. Um discurso verde tentando se equilibrar num solo que está sendo devastado pela ganância. Ou a gente encara essa contradição de frente e muda o rumo agora, já, ou vamos assistir ao país virar pó, talvez com energia limpa, sim, mas com a consciência e a terra completamente arrasadas. E as fontes que a gente analisou apontam justamente para a urgência dessa mudança de rota. E elas indicam que a solução não vai vir só de mais tecnologia, sabe? Como painéis solares ou carros elétricos. Embora isso seja parte da equação, claro. Mas é preciso ir muito além. Precisamos do que o sociólogo português Boaventura de Souza Santos chama de justiça cognitiva. O que é isso? É reconhecer, valorizar e incorporar ativamente os saberes dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, da agroecologia, da agricultura familiar. São conhecimentos que coevoluíram com os biomas brasileiros por séculos e que contêm chaves essenciais para uma relação mais equilibrada com a natureza. Eles precisam estar no centro da construção dessa transição. Não podem ficar de fora. E essa justiça cognitiva tem que andar de mãos dadas com a justiça socioambiental. Uma transição ecológica de verdade exige coragem política, coragem para enfrentar interesses poderosos
Interesses arraigados. Exige uma reforma agrária agroecológica, a demarcação e a proteção efetiva dos territórios indígenas e quilombolas, o combate sério à impunidade dos crimes ambientais, requer também fortalecer a democracia participativa, com as comunidades locais tendo voz ativa nas decisões que afetam suas vidas, seus territórios. E a gente precisa apoiar e expandir modelos econômicos alternativos, como a economia solidária, os sistemas agroflorestais, que já demonstram que são possíveis, que são viáveis. É crucial romper com essa lógica da financiarização da natureza, que tende a botar preço em tudo e transformar em ativo financeiro cada elemento do meio ambiente. E romper também com um discurso puramente técnico, que muitas vezes exclui as vozes de quem mais entende e cuida dos territórios no dia a dia. Fica muito claro, então, que a questão é bem profunda. A urgência é imensa e a escolha que a gente tem pela frente é histórica mesmo. Vamos continuar nesse caminho que confunde crescimento econômico com devastação socioambiental, ou a gente vai ter a coragem de construir uma transição ecológica que seja, de verdade, justa, popular, inclusiva. O Brasil tem conhecimento científico de ponta, tem a riqueza dos saberes tradicionais, tem recursos naturais abundantes, uma sociedade civil super vibrante. O que parece faltar, de forma crônica, é a vontade política de romper com esse modelo predatório que beneficia tão poucos e destrói o futuro de tantos. Não adianta só plantar árvore no Instagram enquanto o Congresso continua plantando retrocessos ambientais e sociais, né? Como lembra o teólogo Leonardo Boff, é um desafio que vai além da política ou da economia, é um desafio civilizacional. Cuidar da nossa casa comum, do planeta, das condições para uma vida digna para todos, isso exige mais do que tecnologia ou planilha de carbono. Exige uma mudança ética profunda, sabe? Exige um senso de justiça radical. Exige amor pela vida em todas as suas formas. E exige a coragem de desobedecer às lógicas econômicas e políticas que estão levando a gente para a destruição. A questão não é só qual energia a gente vai usar, mas que tipo de sociedade a gente quer ser e que futuro a gente quer construir junto. A reflexão final que fica a partir de todo esse material riquíssimo é que a verdadeira transição ecológica não se resume a trocar uma fonte de energia por outra, né? Ela demanda uma transformação muito profunda nas relações de poder, nos modelos econômicos e talvez o mais difícil, na nossa própria forma de dar valor à vida humana e à não humana e aos múltiplos conhecimentos que coexistem nesse nosso país tão diverso. Cada hectare de floresta que tomba não é só um número na estatística do desmatamento, é um pedaço do nosso futuro coletivo que está indo embora, e as decisões que moldam esse futuro, elas estão sendo tomadas agora. E para quem quiser se aprofundar mais nos dados, nas análises que a gente discutiu aqui, os links para as fontes que serviram de base para criar esta edição e também o acesso a outros artigos e pesquisas estão todos na descrição, tá? É só conferir lá. E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Até a próxima!